Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Rob Lawler, que vai enfrentar aí o Neil Magny. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. A Barbie Lawler, que é uma lenda aí do esporte, acho que todo mundo ama esse cara. É um daqueles brutamontes aí que todo mundo gosta de assistir. Tá vindo aí de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, mas também só pegou pedreira. Enfrentou Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, Ben Askren, Colby Covington. Barbie, o que a gente pode esperar ainda do Rob Lawler? Qual o sentido dessa luta aí para o Lawler? É uma luta de recuperação? É uma luta tá se vindo de escada pro Neil Magny? O que você enxerga aí sobre o Rob Lawler? Então, na verdade, ele tá pegando essa luta aí de última hora, né? Tá substituindo o Geoff Neal. Uma luta que, inclusive, seria... Sim. Mas, infelizmente, o Geoff Neal teve um problema grave, foi hospitalizado, ficou 7 dias na UTI, teve um problema nos rins. E aí o Rob Lawler entrou para salvar o dia depois de mais de um ano sem lutar. Mas, assim, vou ser sincero com você, meu caro amigo Yuri. Tem 5 anos que eu não vejo uma performance do Rob Lawler que eu falo, meu Deus, essa foi uma excelente performance. Desde a última luta dele contra o Rory MacDonald, que foi uma das melhores lutas que eu já vi, eu não vejo ele lutando bem. Você vê que eu tô incluindo nessa conta até a vitória dele em cima do Carlos Condit, porque apesar daquela ter sido uma lutaça, eu achei que já não era o mesmo Lawler. Ele não estava mais trocando da forma que ele sabia, ele não estava usando os contra-golpes corretamente, não estava estabelecendo o jab corretamente, ele estava simplesmente explodindo em alguns momentos, e ele é um cara de muito coração, muita explosão, muito poder de nocaute, e ele conseguiu até vencer a luta dessa forma, mas eu não julguei que aquilo foi uma boa performance. Daí em diante, ele foi nocauteado pelo Tyron Woodley, fez uma luta de resultado contestável contra o Donald Cerrone, que ele explodiu no primeiro minuto de luta, e depois tomou uma queda, até a luta começou a pender mais pro lado do Cerrone, eu acho que a maior parte das pessoas pontuou para ele. Depois disso, foi absolutamente dominado em todas as áreas possíveis e concebíveis do MMA pelo Rafael dos Anjos. Foi rapidamente finalizado pelo Ben Askren, em uma luta que ele até mostrou aí algum lampejo. Ele conseguiu Teve uma queda né? fantástica, semi-nocauteou. Pois é, ele sempre nocauteou o Askren ali, mas pra mim, inclusive, essa luta é um exemplo, porque, tipo assim, ele foi do céu ao inferno muito rápido. Primórdios do MMA, sabe? Isso aí, pra mim, não é uma performance boa, por mais que ele tenha se apresentado bem, fisicamente ele parecia bem. E teve aí uma luta que foi lutada só por um lutador só, né, contra o Colby Covington. E, tipo assim, várias dessas lutas são defeitos que a gente sempre viu no Rob Lawler. Por exemplo, essa questão do Colby Covington de trabalhar com volume em cima dele. Matou o jogo do Rob Lawler completamente. O Rob Lawler é um contragolpeador, um cara que se baseia mais no boxe para contragolpear, então você vai ver ele usando muita movimentação de cabeça, você vai ver ele tentando entrar na distância, se esquivando do jab para soltar um overhand. Ele é um cara canhoto, né? Então overhand de esquerda. Você vai ver ele tentando constantemente colocar o pé para fora do pé do adversário para tentar entrar com seu direto alinhado. E tipo assim, tudo isso ele sempre fez muito bem. Agora, qual que é o jeito de matar esse jogo? É trabalhar com volume em cima dele. Você vê que o Rob Lawler, ele até em performances excelentes, como a segunda luta dele contra o Johnny Hendricks, ele tem esses momentos que ele parece travar. Quando você exibe muita coisa para ele, muita finta, muitos golpes diferentes, ele... Isso rolou na luta dos Anjos também, isso rolou muito na luta dele contra o Colby, que parecia que ele não queria puxar o gatilho, ele não queria atacar, ele estava esperando uma oportunidade perfeita para contragolpear que simplesmente não apresentava. Ele tem bons chutes também, quando ele lembra de usar, e quando ele estava aí no seu auge, na carreira, quando ele se tornou campeão do UFC, ele estava com uma defesa de quedas muito boa, que parece estar cada vez pior. Ele foi quedado pelos últimos 3 oponentes, e tá vindo aí de um ano sem lutar, supostamente teve uma lesão grave na perna, na luta contra o Rafael dos Anjos, lesão que ele se recusou a comentar, o que apesar de ser uma atitude muito legal, é algo que eu gostaria de ter ficado sabendo o que aconteceu, e querendo ou não, ele tem 38 anos e já passou por mais guerras do que a maioria dos lutadores vai passar na carreira. Mesmo se você dobrar a maior parte das lutas de um lutador, é muito difícil que ele tenha passado por tantas guerras contra o Rob Lawler, tantas reviravoltas. Ele é um cara realmente daquele negócio que isso era muito falado a respeito dele. Chega no último round e ele puxando as luvas assim, ajeitando, porque era o round dele.
Era o round que ele ia soltar os leões para cima do adversário. E esse Lawler eu realmente acho que não existe mais. Eu acho muito difícil que hoje a gente veja ele fazendo a carreira renascer da forma que aconteceu 6, 7 anos atrás, que foi realmente algo espetacular, porque o corpo dele já não está acompanhando e, tecnicamente falando, eu tenho a sensação que ele perdeu muitas das armas que fizeram ele ser incrível nessa categoria, que fizeram ele conseguir pegar caras como Carlos Condit, Rory McDonald e Johnny Hendricks e dar trabalho em todas as áreas. Então esse aí é o Rob Lawler, tá vindo de muitas derrotas, tempo sem lutar, mais de um ano, pegou a luta de última hora, continua sendo um ótimo lutador, ele continua estando em forma, que as pernas dele estão cada vez mais inconsistentes. Do outro lado a gente vê aí o Neil Magny, mais alto, né, Barbie, com envergadura maior, mais novo, mas também não é aquele poço de consistência dentro do UFC, né? Vem de boas vitórias aí sobre o Anthony Rocco Martin, venceu também o Li Jingliang. O que a gente pode esperar aí do Neil Magny? O que você acha que vai acontecer aí no casamento de estilo aí dele para enfrentar aí o Lawler? Não, eu vou dizer que pelo contrário, eu acho que o Neil Magny é um dos caras mais consistentes do UFC todo. Caramba. Só que tanto pelo bem quanto pelo mal. Você praticamente sempre sabe as lutas que ele vai perder, porque ele tem os mesmos defeitos desde que estreou no UFC. É claro que ele foi se tornando um lutador melhor, mas só que os pontos fracos são sempre os mesmos, que são principalmente então a vulnerabilidade consistente dele até nisso, né? Pois é. Baixos, que definiu as lutas dele contra o Santiago Ponzinibbio, contra o Rafael dos Anjos e contra o Lorenz Larkin. E o fato dele não lidar bem quando ele cai por baixo dos oponentes, que também foi um fator na luta dele contra o Rafael dos Anjos e definiu a luta contra o Demian Maia. Ele realmente não é metade do lutador por baixo que ele é por cima. E tipo assim, essas são fraquezas tão óbvias que eu fico pasmo quando eu vejo realmente um cara não explorando isso. A luta dele contra o Anthony Rocco foi um exemplo que eu fiquei pensando, por que você está fazendo o pior plano de jogo possível? Ele foi clinchar para cima do Neil Magny. O Neil Magny tem gás infinito. Quando você cansar de clinchar com ele, ele ainda vai estar lá. Ele ainda vai estar desferindo cotoveladas, desferindo joelhadas. Ele pode não ter essa força física a ponto de te virar na grade o tempo todo, mas ele trabalha em volume. É um cara chato de se nocautear, a não ser que você trabalhe bem as pernas dele. Então, assim, tentar trabalhar é uma ideia ruim, mas vamos falar a respeito dele. É um cara muito longo, como a gente estava falando, que utiliza bem seus golpes retos, utiliza bem seus jabs e diretos, muito boas fintas com o jab, muitas vezes ele dá até 2 fintas seguidas de um jab, varia as alturas, é algo que ele faz muito bem. Ele tem bons chutes também, principalmente chutes frontais, e eu acho que o trabalho que é melhor dele é no clinch, que aí ele consegue trabalhar suas joelhadas combinadas com o seu wrestling. Quando ele queda, ele tem um jogo por cima muito ativo, ele consegue segurar a posição muito bem, trabalhar o ground and pound com firmeza, venceu aí o Li Jingliang, essa que foi uma performance incrível para mim, que ele pegou uma luta que era para ser competitiva, e ele dominou de uma ponta a outra, né? Teve rounds que o Li Jingliang praticamente não tocou nele, justamente por ele ter esse controle de distância, essa manipulação do clinch. É tipo assim, ele é um desses caras, ele tem que estar muito longe de você, a ponto dele conseguir trabalhar a envergadura e a altura dele, os chutes dele, os jabs, ou ele tem que estar muito perto para poder trabalhar ajoelhadas, o clinch, porque na média distância, ele entrar numa distância de infight, numa distância que os chutes estão pegando bem, é péssimo para ele. Você vê que o Santiago praticamente espancou ele, mesmo assim, ele machucou com chutes baixos e depois ele parou de chutar porque ele queria um nocaute em cima. Beleza, não foi uma ideia muito boa, mas acabou dando resultado, porque realmente essa distância na média, boxear na média, não é o jogo do Neil Magny. Para ele, a melhor situação possível é conseguir clinchar o oponente, trabalhar ajoelhados, conseguir a queda e trabalhar o ground and pound em cima. Como eu falei, ele é um cara muito consistente. O nível de performance dele não varia. Ele pode não ser um top 5, eu acho que ele nunca vai chegar a esse nível, mas só que ele é um cara que a gente sempre sabe o que pode esperar dele, tanto pelo bem quanto pelo mal. E Barbie, o que você acha da luta? O que você acha que vai acontecer na luta aí? E o seu palpite vai para quem?
Bom, igual eu falei, eu gostaria muito que a luta dele contra o Geoff Neal acontecesse. Era uma luta extremamente interessante para mim, de um kickboxer do nível do Geoff Neal contra um boxeador wrestler igual o... Agora a gente vai ter realmente essa luta que é o UFC, dando uma luta um pouco mais tranquila para o Rob Lawler, que, quer dizer, ele só estava pegando top 5 atrás de top 5, só a galera com maior potencial. Pois é, mas simultaneamente ele tá pegando essa luta de última hora contra um cara que já tá... Um cara que vai ter vantagem de altura, de envergadura, um cara que consegue trabalhar com volume, algo que é vulnerabilidade do Rob Lawler, um cara que pode trabalhar as quedas muito bem, que pode clinchar. O Lawler gosta de trabalhar no clinch, ele gosta desse boxe sujo, né, de bater no corpo, bater na cabeça, faz isso muito bem, mas igual eu tava falando, clinchar com o Neil Magny é uma coisa que não dá resultados bons a longo prazo, porque quando você cansar do clinch, ele ainda não vai ter que se cansado, sabe? Então, eu acho que pro Lawler, a estratégia tem que ser realmente se adaptar ao que o oponente é vulnerável. O Lawler é desses caras que gostam de fazer e não trabalhar com o que o oponente é ruim. Mas contra o Neil Magny, essas falhas são tão explícitas que é quase um erro você não fazer isso. Por que você não entraria em uma luta contra o Neil Magny pensando em chutar abaixo? Sabendo que ele não consegue defender um chute baixo e que ele acusa bastante esses golpes, sabe? Para mim, o Lawler tem que entrar pensando nesses chutes, trabalhar a parte de dentro da perna do Neil Magny, porque quando isso for feito, ele vai conseguir trabalhar melhor os seus diretos de esquerda e ganchos de direita com mais facilidade, porque a distância do Neil Magny vai ser mais imprecisa. Ele não vai conseguir expor mais a perna para poder bater. E para o Neil Magny é realmente uma questão de usar o jab com a maior maestria possível, de colocar 3, 4, 5 jabs, fazer o Lawler movimentar a cabeça o mais rápido possível, confundir isso, colocar ele trocando ou no clinch, tudo isso é bom para ele, porque cansar o Lawler aqui vai ser uma coisa que vai fazer a luta ser muito mais simples no segundo e no terceiro round. Se ele conseguir forçar o Lawler no modo defensivo dele, eu acho que essa luta vai ser bem tranquila, porque não é como se o Lawler conseguisse um golpe salvador contra um oponente que é muito maior do que ele, sabe? O Lawler vai ficar tentando esses golpes ocasionais, mas não vai conseguir encontrar a distância. Então, para mim, a estratégia que eles vão entrar vai ser definitiva em como que a luta vai transcorrer. Eu acho que se os dois entrarem com a estratégia perfeita, vai ser uma questão de quem vai conseguir impor esse jogo. Será que o Lawler vai impor chutes baixos ou o Neil Magny vai conseguir impor seu jogo de distância e de clinch? Como o Neil Magny faz isso muito bem, o meu palpite vai nele, porque ele já estava se preparando para a luta, porque ele tem um bom volume, porque ele tem um excelente gás, e o Lawler já estando em decadência, há muito tempo sem lutar, vindo de várias derrotas consecutivas, e ele vai ter que se adaptar a um jogo que não é realmente o estilo dele. Não é uma luta sem riscos, Lawler é um dos maiores pegadores da história dos meio-médios aí, mas definitivamente é uma luta que eu acho que o favorito é claro. Só uma perguntinha pra gente encerrar aqui, você acha que o Lawler corre perigo aí se sofrer mais uma derrota? Eu acho que ele definitivamente corre perigo de sofrer mais uma derrota. Estou apostando assim, contra ele, assim, né, palpitando. De ficar na organização, você sair da organização? Sair se ele sofrer mais uma derrota. Perdão que eu acho que cortou o áudio aqui. Mas eu acho difícil que a organização corte o Rob Lawler, primeiramente porque ele só estava enfrentando caras de dentro do top 10, a maior parte deles dentro do top 5, e ele está sendo realmente o pau para toda a obra aí, né? Ele está entrando de última hora para pegar um cara como o Neil Magny. O que eu acho possível é, caso ele sofra uma derrota vexatória, caso ele seja dominado pelo Neil Magny, a organização tente forçar ele a se aposentar. Justamente como eles tentam fazer com o BJ Penn há muito tempo e não conseguem, porque, tipo assim, o seu corpo não está aguentando mais. Nós gostamos de você, nós queríamos ter você aqui com a gente, mas seu corpo não aguenta mais. Eu não acho que eles passariam realmente pela questão de vamos cortar o Rob Lawler e deixar ele lutar em outra organização. Muito peso aí envolvido. Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com o Capitão Carisma, deixe seu comentário, se discorda também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.